Olá, pessoal. Na aula de hoje, vamos comentar alguns casos clínicos a pedidos do pessoal que, na aula passada, relatou que gostaria que nós resolvêssemos alguns casos clínicos para que vocês pudessem observar como devemos seguir uma linha de raciocínio, quais observações são pertinentes na análise de hemograma. Então, a aula de hoje será destinada a comentarmos as atividades sobre anemias e comentar alguns casos clínicos. Um dos casos clínicos que foi colocado em algumas de nossas atividades foi esse aqui. A identificação é de um homem de 22 anos, solteiro, natural do Paraná, procedente de São Carlos, digitador. Bom, pessoal, a queixa principal dele seria fraqueza e cansaço há 3 meses. Como nós vimos, são características comuns a praticamente todos os tipos de anemias. Continuando, há 3 meses apresentou dispneia e cansaço aos esforços físicos moderados. Há 2 meses e meio apresentou 2 episódios de epistaxe, que é o sangramento nasal, necessitando de tamponamento anterior em serviço básico de saúde. Este quadro piorou gradativamente, passando a apresentar dispneia e cansaço aos mínimos esforços e epistaxes frequentes. Ou seja, o paciente estava agravando o seu quadro de anemia, além de apresentar episódios de sangramentos. Procurou serviço médico em sua cidade, sendo diagnosticado plaquetopenia, que é a baixa da contagem de plaquetas. E, no primeiro momento, ele foi tratado com corticoide, vitamina B12 e ácido fólico. Há uma semana apresentou febre contínua, ou seja, febre acompanhada de diarreia pode chamar atenção para um processo infeccioso, a qual evoluiu para a enterorragia. Foi internado em sua cidade por 4 dias, recebendo 6 transfusões sanguíneas, sem melhora importante do quadro. Fato que motivou o encaminhamento para esse serviço. Bom, pessoal, como nós vimos aqui um resumo do estado do caso clínico desse paciente, é um paciente que vinha apresentando sinais e sintomas de anemia, cansaço, fraqueza, mas nesse caso clínico chama a atenção que não só ele vinha sofrendo devido à anemia, mas também ele vinha apresentando sinais e sintomas referentes a baixa no número de plaquetas e possivelmente quadro infeccioso, já que o paciente apresentava episódio de febre contínua. Então, chama a atenção nesse caso, além dos sintomas relacionados à anemia, sinais e sintomas relacionados à plaquetopenia. Outra característica importante desse caso é que as transfusões sanguíneas que o paciente recebeu não levaram a uma melhora do seu quadro clínico. No exame físico, o paciente apresentou um estado geral regular. Outro dado importante, esse aqui, anictérico, ou seja, o paciente não apresentava icterícia. É um dado importante, como vocês vão estudar mais adiante, nas anemias hemolíticas, que são aquelas anemias provocadas por destruição de hemácias. Os pacientes apresentam icterícia, o que não parece ser esse caso aqui. Hidratado, eupineico, ativo, orientado. Outra característica da anemia, palidez, cutânea e mucosa acentuada. Pele com petecas em membros inferiores, equimoses, olha aí, mais sinais evidentes de sangramentos. Gânglios não palpáveis, enfim, outros dados referentes ao exame do médico, Outro detalhe importante, língua descorada com papilas conservadas, ou seja, nós vimos que alguns tipos de anemias, elas prejudicam as papilas da língua, Então, talvez não se trate aqui de um anemia ferropriva, de uma megaloblástica, que são alguns tipos de anemias carenciais que acabam por provocar alterações na língua dos pacientes. Outro detalhe também chama a atenção, sistema nervoso sem alterações. Então, jamais um caso para não se pensar em
uma possível anemia megaloblástica, né? Pelo menos não por deficiência de vitamina B12. Bom, nos exames laboratoriais desse paciente, chamou a atenção, como nós já vimos com relação aos sintomas, a sua anemia, uma anemia já considerável, hemoglobina de 6,1, a baixa nos leucócitos, apesar de na questão não ser disponibilizado o valor de referência, mas nós sabemos que no adulto fica ali em torno de 4.500 a 11.000 o número de leucócitos normais. E as plaquetas, né, justificando aqueles episódios de sangramentos que o paciente apresentava. Portanto, nós temos aqui um paciente com pancitopenia, que é quando as 3 séries sanguíneas são afetadas por baixa produção. Outros exames importantes, reticulócitos baixos, reticulocitopenia, né, mostrando que há um defeito na produção de hemácias na medula óssea. Mais algumas informações aqui. VHS, que é um exame que nós vimos que está relacionado a processos inflamatórios, está alterado, justificável pelo quadro que o próprio paciente apresentou de quadro febril. Então, uma possível infecção também esse paciente podia apresentar, né? E bom também, como observação nesse diagnóstico desse paciente, que foram descartadas algumas patologias, hepatites, HIV, algumas micoses. Então, já foi descartada a hipótese de uma baixa produção na medula em consequência desses quadros infecciosos. Esse paciente teve o exame de mielograma realizado e o resultado também chamou a atenção. Medula óssea acentuadamente hipocelular. Além do mielograma, foi realizada a biópsia de medula óssea, que também é um resultado bastante chamativo, uma medula óssea acentuadamente hipoplásica, com 95% de células adiposas. Como nós vimos, numa medula óssea normal, no paciente normal, a estimativa é que seja de cerca de 50% de células hematopoéticas, 50% de células adiposas. Vimos aí que realmente é uma acentuada hipoplasia nessa medula óssea. Diante desse caso clínico, foram realizadas algumas perguntas. A primeira delas, qual a possível hipótese diagnóstica? Bom, pessoal, a partir desses dados que foi nos apresentado, a suspeita é de que seja um paciente com um quadro de anemia aplásica. Como nós vimos, a anemia aplásica é um tipo de anemia por baixa produção. Na segunda pergunta, o que o levou a pensar nessa hipótese? Bom, a princípio, a pancitopenia que esse paciente apresenta, né? Ou seja, a baixa nas 3 séries sanguíneas, onde nós podemos justificar os sinais e sintomas que esse paciente apresentou. Dispneia e cansaço aos mínimos esforços, palidez cutânea e mucosa, graças à baixa de hemoglobina. Febre contínua, possivelmente relacionado com leucopenia, né, que é a baixa das suas células de defesa. E, como nós vimos, um paciente que apresenta quadros de sangramentos, justificados pela baixa na contagem de plaquetas. Ou seja, um paciente com pancitopenia, uma das hipóteses a se pensar seria a anemia aplásica. Obviamente, pode ser ocasionado por diversas outras situações, mas que também foi importante nesse caso a informação de exclusão de algumas infecções que podem causar aplasia na medula óssea, como por exemplo a AIDS, causada pelo vírus HIV. E o que levou a reforçar a teoria de que esse paciente apresenta uma anemia aplásica, como nós vimos, é o exame da sua medula óssea, extremamente hipocelular, a medula óssea composta basicamente de células adiposas, reforçando essa suspeita diagnóstica de uma anemia aplásica. Bom, um outro caso clínico que foi posto nas nossas atividades foi esse aqui que eu vou comentar agora.
Homem, 50 anos, advogado, natural de Cravinhos, procedente de Ribeirão Preto. Queixa principal, também fraqueza, né? Fraqueza há 3 meses, ou seja, paciente que vem apresentando fraquezas, queixando de cansaço, a gente já pensa logo numa anemia. Continuando, o paciente refere fraqueza aos médios esforços, como subir escada, fraqueza progressiva aproximadamente 3 meses. Junto com a fraqueza também notou inchaço dos membros inferiores, principalmente ao final do dia, discreta dispneia aos esforços, tem tido sonolência durante o dia, ou seja, já é mais uma característica aqui que pode nos chamar a atenção. Sonolência durante o dia, o que tem prejudicado no trabalho. Também se queixa de dor epigástrica há mais de 1 ano. Ou seja, dores abdominais há mais de 1 ano esse paciente está enfrentando. Bom, na avaliação médica, tem alguns termos técnicos aí que só os médicos, enfermeiros têm um maior domínio, mas para a gente chamar a atenção aqui, de novo, a dispneia leva aos esforços, né? Palpitação, possivelmente em decorrência dessa anemia, né? É como se fosse uma resposta compensatória do organismo, acelerar os batimentos cardíacos para poder fazer um fluxo melhor sanguíneo, para tentar compensar aquela baixa de hemoglobina, né? Já que nós vimos que a hemoglobina é a proteína que transporta oxigênio para os tecidos. Mais um dado importante, a dor que o paciente sente, né? Epigástrica, e descorado por causa da anemia. Outro dado importante, anictérico, ou seja, como nós vimos, um paciente que não apresenta icterícia, então a gente já não pensa numa anemia hemolítica. A febril, então possivelmente não apresenta quadro de infecção. O que mais importante? Pronto, aqui presença de queilite angular, ou seja, problemas bucais, né? Feridas na boca. Desculpa. E também alteração na língua, papilas gustativas hipotróficas. Nós vimos também, em uma das anemias que a gente estudou, que ela tinha como uma característica essa alteração na língua do paciente, chamada língua careca também, né? Língua pelada. Enfim, olhando para esse caso, a gente já começa a traçar algum perfil para esse paciente. Um paciente que apresenta uma fraqueza, com sonolência durante o dia, dor abdominal. Então, o que será que pode estar ocasionando todos esses sintomas nesse paciente? Ao ao verificar os seus exames laboratoriais, nós observamos o seguinte: a anemia, né, uma anemia moderada de 9,6, justificando aqueles sintomas de fraqueza, cansaço, e chama a atenção nesse paciente um aumento do seu VCM. VCM é o índice hematométrico que avalia o tamanho médio das hemácias, né? Portanto, já está numa alteração já evidente. 125 de VCM, onde o normal é até 100. Está 95 aqui, mas o normal hoje em dia a gente sabe que é até 100. Mas, de toda forma, uma alteração que chama a atenção. No leucograma, aparentemente, não é uma alteração chamativa. Uma discreta plaquetopenia também, muito discreta. Contagem de reticulócitos baixa, né? Chamando a atenção para uma possível anemia por baixa produção também, já que ele apresenta reticulocitopenia. E ainda no hemograma desse paciente tinha as seguintes observações morfológicas no laudo: macrocitose intensa, como nós observamos aqui no aumento do VCM, e presença de neutrófilos hipersegmentados, ou seja, mais uma alteração no laudo desse paciente que pode nos levar a pensar em algum tipo de anemia. Vamos às perguntas desse caso. Qual uma possível hipótese diagnóstica e por quê? Bom, de acordo com a clínica apresentada por esse paciente e os dados do seu hemograma, nos leva a pensar numa possível anemia megaloblástica. E eu coloquei como interrogação aqui a anemia perniciosa porque nós vimos que o paciente apresenta aquele quadro de dores abdominais, né? Então, como nós vimos na nossa aula, a anemia perniciosa, que é aquela onde o paciente tem dificuldade de absorção da vitamina B12, provavelmente por defeito na produção ou ausência até da proteína chamada fator intrínseco,
é a principal causa de anemia megaloblástica. Então fica a interrogação que só mesmo com exames detalhados e mais específicos para poder chegar a esse diagnóstico. Mas de antemão, baseado nos dados clínicos, como nós vimos, cansaço, sonolência durante o dia, aquele problema na língua do paciente e o seu VCM bastante aumentado, nos leva a pensar numa possível anemia megaloblástica. Porque, como nós debatemos agora, né, uma anemia macrocítica, um VCM maior do que 110, no caso a gente viu que tinha 125, um dado bastante importante para quem analisa esse tipo de hemograma, citar no laudo a presença desses neutrófilos hipersegmentados, quando observados. Detalhe para esse tipo de neutrófilo, tá, gente? Como eu falei naquela aula com vocês, não são específicos da anemia megaloblástica. Em outras situações podem aparecer os neutrófilos hipersegmentados, mas que quando você pega uma anemia macrocítica e vê a presença desses neutrófilos hipersegmentados, é um forte indício que pode se tratar sim de uma anemia megaloblástica. Até porque muitas vezes esse tipo de alteração da hipersegmentação dos neutrófilos, ela acontece até antes mesmo do aumento do VCM. Então, é uma alteração importante para esse tipo de anemias. Além disso, né, como nós vimos, a dor epigástrica, a sonolência, os problemas de feridas na boca, né? Então, por todos esses fatores, nos leva a pensar numa possível anemia megaloblástica. A segunda pergunta, como confirmar essa suspeita? Bom, se eu estou suspeitando de anemia megaloblástica, como nós vimos, é uma anemia carencial que pode ter causa deficiência de vitamina B12 e ou ácido fólico. Além disso, podem ser realizados exames complementares para reforçar o diagnóstico, como, por exemplo, dosagem de hormônios tireoidianos e, para investigar se seria uma anemia perniciosa, também existe uma série de outros exames que o clínico pode solicitar e investigar melhor, como, por exemplo, a realização de exame de imagem de endoscopia e até a presença de alguns anticorpos que estão relacionados com o desempenho da proteína fator intrínseco. Tem alguns anticorpos anticeloparietal e antifator intrínseco, que são alguns tipos de exames que são usados no diagnóstico dessa anemia perniciosa. Bom, pessoal, seguindo, mais um caso clínico que foi proposto ao longo das nossas atividades foi esse aqui. Mulher de 45 anos, com história insidiosa de astenia, que é fraqueza, né, perda de força, dor em panturrilha e perversão do apetite. Olha só, é um dado que chama atenção. Perversão do apetite, ou apetite pervertido. Nós vimos que tem uma anemia que apresenta esse sintoma característico. Além disso, ela refere hipermenorreia há cerca de 10 anos, ou seja, uma menstruação abundante, né? Há bastante tempo até. Bom, diante disso foi realizado um hemograma que apresentou os seguintes dados. Hemácia de 4.200.000, uma hemoglobina de 9,8, ou seja, uma anemia moderada, tá? E teve mais alguns parâmetros que não foi colocado aqui para a gente os dados numéricos de VCM, HCM, CHCM e RDW, porém no próprio enunciado da questão, nas observações morfológicas, já foi advertido que a paciente tinha uma microcitose e hipocromia já chamativa, 3 cruzes, e também anisopoiclocitose, ou seja, apresentava também uma anisocitose já chamativa com diferença nas formas da hemácia. No leucograma na área de anormal, na área que chama atenção, e plaquetose, ou seja, trombocitose. Nós vimos que em alguns casos a anemia ferropriva pode cursar com aumento no número de plaquetas. Então, já deixa aqui uma dica de que pode ser essa situação. Mas vamos mais adiante. O paciente me apresentou uma baixa na contagem reticulócita, ou seja, uma reticulocitopenia, sugerindo também ser uma anemia por baixa produção. Bom, então, diante do que foi informado, o que chama mais atenção para a gente aqui seria a questão do apetite pervertido.
esse sangramento que essa paciente apresenta há muitos anos, a anemia do tipo microcítica e hipocrômica com aumento de RDW e aumento do número de plaquetas. Isso tudo nos faz pensar num tipo de anemia específico, que é a resposta da nossa primeira pergunta. Qual a hipótese diagnóstica seria e como confirmar essa suspeita? Bom, diante de todas essas informações que foram nos dadas, de paciente com anemia microcítica e hipocrômica, com RDW aumentado, nós pensamos logo numa anemia ferropriva. Obviamente não existe só esse tipo de anemia microcítica e hipocrômica, mas por se tratar da anemia mais prevalente no mundo e por ser uma anemia que já chama a atenção a sua microcitose e hipocromia, nos faz pensar sim numa anemia ferropriva. Além de outros fatores como nós vimos, né, a baixa no reticulócito, aumento do número de plaquetas, são também informações características desse tipo de anemia. Além, é claro, do apetite pervertido que essa paciente apresentou, que é aquele caso que o paciente sente desejo de comer barro, gelo, papel, enfim, um apetite meio esquisito, né? Que tem a ver com a baixa do ferro sérico interferindo no sistema nervoso central. A forma para confirmar essa suspeita de anemia ferropriva é através do estudo do perfil do ferro, onde tem alguns exames que verificam a cinética do ferro, ferro sérico, ferritina, transferrina, entre outros. Bom, como estariam VCM, HCM, CHCM e RDW, como foi relatado até na própria questão, paciente que apresenta microcitose, VCM é baixo, hipocromia, HCM e CHCM são baixos, e anisocitose é quando o RDW está aumentado. Uma outra pergunta, seria necessário corrigir o valor dos reticulócitos? Sim, né, pessoal? Como nós vimos, pacientes anêmicos devem ter a correção na sua contagem de reticulócitos, justamente para evitar um resultado falso, né? Já que nós vimos que em anemias de baixa produção, em pacientes anêmicos, o que acontece não é que a medula aumente a fabricação de hemácias, mas sim que essas hemácias, ao invés de passar só um dia amadurecendo no sangue periférico, elas ficam em cerca de 1 a 3 dias. Ou seja, elas passam mais tempo maturando no sangue periférico. Então, para corrigir essa possível informação falsa de que estaria produzindo uma quantidade superior na medula óssea, a gente faz essa correção nos pacientes anêmicos. Então, partindo do princípio que é um paciente de sexo feminino, a gente divide o valor do hematócrito pelo hematócrito de referência, que no caso é 40, e achamos o fator de correção. E aí a gente corrige para o valor que foi relatado ali. Só para destacar, eu usei essa correção desse caso, mas para ilustrar. Acredito que na liberação real do caso possa até já ter sido corrigido. Mas enfim, o importante é que vocês tenham em mente que nesses pacientes anêmicos, ao se realizar uma contagem de reticulócitos, é importante fazer a correção, justamente para não levar uma interpretação errônea de como estaria a produção na medula óssea dos eritrócitos. Bom, um outro caso clínico que a gente viu ao longo das nossas aulas foi esse aqui. Paciente de sexo feminino, 45 anos, história de febre, fadiga, poliartrite, acometendo punhos e articulações dos dedos, mãos, joelhos, tornozelo há 1 ano. Ou seja, já chama a atenção que a paciente tem um quadro febril e dores, problemas nas articulações há um bom tempo já, há 1 ano, né? Então, dificuldade para abrir as mãos pela manhã, paciente em bom estado geral, ou seja, aparentemente não apresenta problemas neurológicos, mucosas hipocoradas, né, proveniente da anemia, hidratada aniquitérica, de novo. Essa informação é importante porque a gente já descarta que seria uma anemia hemolítica, já que o paciente não apresenta icterícia. E outra coisa aqui, edema e calor. Opa, olha só, como nós vimos, são sinais cardinais de inflamação, né? Edema e calor. Então já chama atenção para
possível processo inflamatório e crônico, né? O paciente apresentando esse tipo de sintomas há 1 ano, edema e calor. Bom, a princípio, diante dessas informações, a gente fica como principais informações, paciente que apresenta cansaço, né? E possível processo inflamatório. Bom, esse paciente apresentou uma série de exames laboratoriais, onde nós destacamos a anemia, moderada anemia, hemoglobina de 10. Olha só, microcitose e hipocromia. Apesar de não haver anisocitose, leucócitos também nada que chame a atenção, plaquetas também normais. Bom, então no hemograma dessa paciente, o principal fator que chama a atenção seria realmente a anemia. Né? Microcitose e hipocromia são discretas. Bom, o paciente apresentou outros exames, fator reumatóide, bastante alterado, né? A gente vê que o limite até 20, deu 180. Proteína C reativa e VHS. São exames que são utilizados para investigação de processo inflamatório. Então, estão bastante alterados também. Outros exames realizados, a contagem de reticulócitos normal. Ferro, um pouquinho abaixo só. Capacidade um pouquinho abaixo também só. E ferritina normal. Bom, gente, diante desse quadro, desses exames, chama a atenção que foi confirmado realmente processo inflamatório, né, como nós vimos aqui. Possivelmente, não sei, mas pode ser que seja caso de artrite reumatoide, né? Nós vimos que a paciente apresenta problema na articulação. Então, cabe uma investigação mais detalhada pelo médico, além da sua anemia com uma microcitose discreta. Bom, de antemão não pensaria em ferropriva, por quê? A microcitose e hipocromia são discretas, tanto é que o CHCM nem baixou aqui, ó. E a anisocitose não tem, a gente viu que na ferropriva geralmente a anisocitose, o RDW é aumentado. Além disso, como nós podemos ver, no perfil do ferro que foi investigado por essa paciente, ela tem índices de ferritina normais, né? Então, apesar de ser uma anemia microcítica, eu já descartaria a ferropriva diante desses dados. Mas vamos às perguntas. Qual a possível classificação dessa anemia e por quê? Bom, diante dos dados que a gente viu, uma anemia, com microcitose discreta e a paciente com queixas de processos inflamatórios há 1 ano já, e diante também, né, dos resultados apresentados por ela de investigação inflamatória, eu acredito que se trata de uma anemia de doença crônica. Por quê? Porque é uma anemia microcítica de hipocromia discreta e nós vimos dosagem de ferritina normal. Como eu falei para vocês, quando nós temos uma anemia por deficiência de ferro, o primeiro parâmetro a baixar é o parâmetro de estoque de ferro, a ferritina. Primeiro baixa a ferritina e só depois baixa o ferro sérico. Então, se essa paciente tem a ferritina normal, significa que ela tem estoque de ferro normal. Então, a deficiência não seria nutricional, não seria uma deficiência de ferro. Além do que, a paciente apresenta sintomas de processo inflamatório confirmados pelos exames inflamatórios, né? A outra pergunta: quais as possíveis etiologias da anemia apresentada? Bom, como nós vimos em aula, condições inflamatórias de longa duração, que podem ser infecções crônicas, doenças reumatológicas, câncer, elas alteram, esse tipo de condições inflamatórias alteram a cinética do ferro, alterando, consequentemente, a produção de hemácias ou resposta à eritropoetina. Então, possivelmente, por ser um paciente que apresenta um quadro inflamatório crônico, as citocinas inflamatórias presentes nesse processo inflamatório vão atuar inibindo a produção de precursores eritrocitários e, portanto, inibindo a eritropoese. O resultado disso é a anemia. Como nós vimos, deve ser através de redução de meia-vida das hemácias, redução na produção de eritropoetina, redução de resposta à eritropoetina e também por alterar o metabolismo do ferro. Como nós vimos,
não é que a paciente apresente uma deficiência de ferro, mas apresenta uma má utilização do ferro disponível, né? Ele fica retido nos locais de depósitos, por isso que nesses casos de anemia de doença crônica, a ferritina, que é a proteína de armazenamento do ferro, encontra-se normal ou até mesmo elevada em algumas situações. Bom, pessoal, esses 4 casos que nós vimos até agora foram casos que nós utilizamos em nossas atividades relacionados a esses primeiros tipos de anemias que nós estudamos. Eu trouxe aqui 2 casos reais que nós pegamos em nossa rotina para apresentar para vocês alterações foram visualizadas, como foi relatado em laudo, e alguns exames complementares que foram solicitados para esses pacientes. Vejam só, esse primeiro caso clínico é de um paciente do sexo masculino de 54 anos de idade. Vamos ver aqui como é que estava o hemograma desse paciente. Podemos ver aqui, ó, o paciente apresenta uma anemia considerável já, né, de 8,9, um VCM bem baixo já também, 66, onde o normal é a partir de 80. Olha só, baixa também do HCM e CHCM, ou seja, uma hipocromia indiscutível, né? Então nós temos uma anemia microcítica hipocrômica com anisocitose. O RDW está aumentado. No leucograma, uma discreta neutrofilia, que pode ser decorrente do processo de anemia mesmo, mas que não chama tanta atenção assim. E aumento na contagem de plaquetas, olha só, 469 mil, o normal até 450. Então, veja só como foi liberado o laudo desse paciente. Paciente com anisocitose, anisocitose, microcitose, hipocromia, e ainda tinha também poiquilocitose. Ele apresentava leptócitos no seu eritrograma, que são hemácias em forma de lápis, que a gente chama. No leucograma, uma alteração importante a ser relatada, e o aumento das plaquetas, né? Portanto, nessa primeira análise dos dados numéricos, a gente viu um paciente com anemia microcítica e hipocrômica considerável, com a anisocitose e aumento do número de plaquetas. Esses dados nos chamam a atenção para uma possível anemia ferropriva. De novo, paciente com microcitose com anemia microcítica e hipocrômica, uma microcitose já chamativa, onde nós temos um aumento do RDW e ainda mais um aumento da rolagem de plaquetas, fala muito em favor de uma anemia ferropriva. Aqui algumas imagens da lâmina desse paciente, como nós podemos ver, em massas pequenas, hipocrômicas, e chama a atenção essa poiquilocitose às custas desses leptócitos, que se repete, olha só, ao longo do esfregaço. Leptócitos são chamadas hemácias em forma de lápis. São bastante características de casos de anemia ferropriva. Como a gente vê aqui, mantém um padrão em vários campos do esfregaço do paciente, olha só. Hemácias pequenininhas também, hipocrômicas, como essa aqui, aqui. Olha só, em todos os campos que a gente vai, a gente observa esse tipo de hemácias, leptócitos, conforme foi relatado no laudo. E aí, esse paciente, ele tinha sim uma investigação do perfil do ferro, onde nós pudemos constatar que realmente se tratava de uma anemia ferropriva. Olha só, a dosagem de ferro dele estava 23, onde o normal é a partir de 65. Esse paciente tinha uma ferritina bem baixa de 3,1, onde o normal para o homem adulto é a partir de 22. E também alteração na saturação de transferrina, que é a proteína de transporte do ferro. Ou seja, paciente com alterações chamativas no perfil do ferro, confirmando
aquela suspeita diagnóstica que nós observamos a partir dos dados do hemograma, confirmando então um quadro de anemia ferropriva. Bom, um outro caso da nossa rotina também, que eu trouxe para vocês observarem, trata-se de um paciente de sexo masculino, 83 anos. Vamos observar os dados do hemograma. É um paciente com anemia já de moderada a grave, né, pessoal? Olha só, hemoglobina de 7,4. Chama atenção a hemoglobina desse valor e também chama bastante atenção o valor do VCM. Olhem só, 140 ou 137 o VCM do paciente. Ou seja, um VCM bastante elevado. Nos mostrando, nos apresentando anemia macrocítica. No leucograma, nada que chame atenção. Na contagem de plaquetas, um dado também que chama atenção. Esse paciente já apresentava uma baixa na contagem de plaquetas. Portanto, anemias macrocíticas nós podemos ter anemia megaloblástica, anemia por alcoolismo, nós podemos ter síndrome mielodisplásicas. Então, existe uma série de anemias que podem ter macrocitose. Mas, como eu falei para vocês, quando a macrocitose é intensa, vai ser maior do que 110, já chama atenção para uma possível anemia megaloblástica. No caso aqui, está baixo e alterado, já está 137 o VCM. E, além disso, o paciente apresenta baixa na contagem de plaquetas. Também é comum ocorrer uma certa aplasia na medula óssea em pacientes com esse tipo de anemia megaloblástica. E um dado importante que foi relatado aqui no laudo, olha só, presença de vários neutrófilos com hipersegmentação, os famosos neutrófilos hipersegmentados, né? Então, partindo desses dados do hemograma, a gente já começa a suspeitar de uma possível hipótese diagnóstica e fala em favor de uma anemia megaloblástica, por conta desse VCM bastante aumentado, da baixa de plaquetas e da presença desses neutrófilos hipersegmentados. Aqui imagens da lâmina desse paciente, onde em vários campos nós observamos a presença desses neutrófilos hipersegmentados. Só relembrando, a gente viu que o neutrófilo segmentado ele possui de 2 a 5 lóbulos. Por isso, o núcleo dele, né, possui de 2 a 5 lóbulos, por isso recebe o nome de segmentado. E nós vimos que acima de 5 lóbulos já caracterizam um neutrófilo hipersegmentado. Então nós costumamos ver em vários campos, olha só, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outro aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a 10. Aqui tem mais dois aqui com mais de 6 lóbulos. Então, nesse paciente a gente viu em vários campos a presença desse tipo de neutrófilo hipersegmentado. Além também dos macrócitos, né? Olha só o tamanho de algumas hemácias bem superiores a outras, né? Por isso que o paciente apresenta essa macrocitose, esse VCM bastante elevado. E aí esse paciente tinha alguns exames complementares também. Tinha vários, na verdade eu coloquei alguns mais pertinentes ao caso. Olha só, foi solicitada a dosagem de vitamina B12 para esse paciente. Esse paciente apresentou uma vitamina B12 bastante baixa, menor do que 50, onde o valor de referência parte de 180. Então, confirmando uma possível anemia megaloblástica, como nós vimos nos dados do hemograma. No dia aqui não foi solicitado ácido fólico. Então, a princípio, a gente só sabe que o paciente tem uma deficiência de vitamina B12. Mas também seria importante saber se ele tem, além da deficiência de B12, deficiência de ácido fólico também. Tinha outros exames que não estavam alterados, tanto é que eu não coloquei aqui, mas entre eles tinham hormônios tireoidianos, que devem ser, sim, fazer parte do processo de investigação desse tipo de anemia, porque algumas disfunções da tireoide podem ocasionar anemias macrocíticas, embora sejam mais discretas.
mas ele tinha hormônio tiroidiano, tinha outros exames bioquímicos que também não apresentaram alteração. Nem coloquei aqui para vocês não. Mas eu fiz questão de colocar esses outros 2 exames aqui desse paciente para vocês verem o que a gente já debateu também, a questão do uso do ferro apenas por se tratar de uma anemia. Não sei se foi o que aconteceu nesse caso, mas a gente suspeita que pode ter acontecido sim. Por quê? Veja só, esse paciente apresentava uma deficiência bastante acentuada de vitamina B12, ao passo que o ferro sérico dele já estava alto, olha só. O normal até 170, estava 194, enquanto a ferritina, olha só, o índice de referência até 464 estava 623. Não temos maiores informações sobre o tratamento que esse paciente fazia ou havia feito, mas levanta aquela suspeita, né? Será que o paciente não apresentava uma anemia e de repente estavam tentando tratar com ferro, sendo que seria desnecessário a utilização desse ferro, né? Então, cabe aí aquela observação de que não adianta usar ferro em qualquer paciente anêmico. Deve-se realmente investigar o que está causando aquela anemia, se é realmente uma anemia carencial, se for carencial, qual seria o nutriente que está em deficiência, né, pessoal? Porque, como nós vimos, pode até gerar uma situação desfavorável ao paciente. Pode gerar uma situação de sobrecarga de ferro. A gente vê aqui que a proteína de armazenamento do ferro já estava bastante alta. Bom, pessoal, esses eram os casos clínicos para a gente debater hoje, para a gente comentar com vocês. Espero que vocês analisem essas informações com atenção e que vocês sedimentem melhor o conhecimento diante desses casos clínicos sobre esses tipos de anemia que nós estudamos até aqui. São as anemias por baixa produção, principalmente. E na próxima aula nós iremos ver as anemias hemolíticas. Bons estudos e até a próxima aula.